Oi, gente, eu sou Flúvia Lacerda e eu vim aqui hoje bater um papo com vocês. Eu acho que eu fiz uma retrospectiva imensa na minha cabeça, que eu sempre tenho a sensação de que 20 anos pareceram 80 em experiências, né? É muito legal ver que a gente vai caminhando e o universo vai conspirando a favor e quando você vê, passaram 20 anos. É muito legal conseguir ver esse processo de libertação na cabeça das mulheres a ponto que elas entendam sobre a beleza, né, delas, o valor delas e que tem lugar para todo mundo. Isso é muito legal. Difícil, muito difícil. Muitas vezes quando eu falo sobre esse assunto, principalmente no começo, né, quando eu falava muito sobre esse assunto, eu vejo que muito tico e teco ficam meio confusos me ouvindo, mas é um processo. Hoje a gente vê que é muito mais difundido de uma forma muito mais forte, muito mais ampla, e a propagação, e assistir a propagação disso é maravilhoso. Não é moleza. Por mais que eu sempre tentei manter a minha carreira afastada de casa, né? Não falar tanto sobre esse mundo, porque quase sempre é um mundo superficial, apesar de trabalhar numa vertente da moda onde fale justamente sobre as questões psicológicas disso tudo, né? Mas não é fácil, né? Hoje a gente tem que lidar com a pressão de rede social, a gente tem que lidar com pressões que muitas vezes a gente não conhece tete a tete na realidade do outro. Então, eu sempre tentei abordar isso, mas de fato é um processo bem complexo. Eu levei um tempo, eu me permiti esse tempo para entender o meu filho, né? Muito mais do que a busca de entender o autismo, eu busquei me dar um tempo para entender e conhecer o meu filho, né? O Pedro, ele tem 8 anos, ele é um autista não verbal, então é um processo que eu precisava viver, e quando ele completou 5 anos eu decidi falar sobre isso. Eu nunca escondi, mas eu nunca me vi numa posição de expert para falar sobre o assunto, né? Eu acho que todo o aconselhamento que eu tive da comunidade médica foi muito direcionada a não se preocupe em saber sobre autismo, se preocupe em saber sobre o seu filho, né? Então eu me permiti esse tempo, e hoje, depois que eu me mudei para o Brasil de volta e encarei muitas dificuldades, posso nem dizer que foram algumas, que foram muitas, entre preconceito, não encontrar escola, mas não ter a oportunidade de matricular meu filho por ser uma criança autista, eu comecei a falar sobre isso de uma forma mais incisiva, porque aí sim eu entendi que há uma necessidade de realmente de esgotar esse assunto e falar sobre a nossa experiência humana, para trazer holofotes para cima das problemáticas que são intermináveis, infelizmente. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre as minhas experiências com o meu filho, eu me sinto confortável em abordar isso, porque eu não sou médica, não sou psicóloga ou psiquiatra, então eu não entro nessa vertente muito técnica da coisa, né? Eu acho que é importante essa troca, até porque eu aprendo muito de outras famílias, e essas comunidades são importantíssimas para quem vive, sabe, de apoio mútuo, e
E sempre que eu posso falar sobre essas problemáticas que infelizmente são, né? A gente não tem muitas soluções ainda no Brasil para muitas delas. Eu falo e falo com toda a energia e com todo o desejo de encontrar soluções. Eu acho que eu sempre tive uma ideia bem clara que a troca humana ela é quase sempre muito mais valiosa do que qualquer outra, né? Estatísticas numa revista, num jornal, sei lá, informações mercadológicas, psicológicas e por aí vai. Eu sempre entendi que a troca humana ela é muito valiosa e eu sempre dei muita importância para isso. Eu sempre gostei muito de trocar ideias com pessoas dentro de todas as experiências de vida que eu já tive. E eu dou muito valor a isso porque eu aprendo muito, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho muita gana sempre, um ímpeto constante de ouvir as pessoas e absorver delas, né, experiências, parâmetros, réguas pessoais sobre né, tantos aspectos da vida, de moda, autismo. Eu acho que é uma troca importantíssima para todo mundo. Eu acho que 2023 vai ser um ano maravilhoso. Eu estou vivendo transformações incríveis na minha vida, me dei bastante tempo pós-pandemia, acho que como a maioria das pessoas, né, que viveram muitas catarses durante a pandemia, eu também vivi todas elas e consegui sair disso mais forte porque que o autoconhecimento é tudo e eu me dediquei muito a isso porque eu acho que é muito importante como alicerce para a gente tomar qualquer caminho que a gente queira tomar na vida e isso acabou criando um fluir muito positivo e ano que vem vai ser um ano maravilhoso. Obrigada, gente, pela troca. Um beijo para todo mundo.